A Defensoria Pública da União, pelo Grupo de Trabalho das Comunidades Tradicionais e o Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa, junto com a Fundação Oswaldo Aranha, cumprindo seu papel para o desenvolvimento social, tem o prazer de apresentar o primeiro curso para capacitação de lideranças quilombolas. Bonito este moinho, né? Faz parte da história do período colonial do Brasil, em que os negros tiveram participação fundamental. Este projeto que você vai assistir agora trata justamente da importância da capacitação da liderança quilombola. Quem nos conta em estúdio como isso vai acontecer é a Isabela Menezes. Para darmos início ao projeto de orientações para lideranças quilombolas, está conosco o Defensor Público Federal, José Roberto Tambasco, com quem vamos procurar esclarecer vários assuntos relacionados à temática quilombola. Tambasco é o representante da região Sudeste do Grupo de Trabalho das Comunidades Tradicionais da Defensoria Pública da União. Doutor Tambasco, a gente ouve falar muito por aí de quilombos, mas afinal, qual o significado de ser um quilombola? Bem, Isabela, ser quilombola, na verdade, é participar de uma resistência social, uma luta pela preservação cultural dos valores da cultura negra e, sobretudo, pelo reconhecimento da igualdade de desenvolvimento das pequenas comunidades negras rurais e urbanas. Mas, doutor, existe um conceito específico para o termo quilombo? Inicialmente, há um conceito histórico que procura contar a luta pela liberdade dos escravos trazidos da África para o Brasil, o qual vem se desenvolvendo através dos tempos, afastando a visão histórica simplista de que eram somente grupos isolados que viviam de expropriações em fazendas e viajantes, ou seja, realizando saques. Esse novo desenvolvimento criou uma nova percepção histórica de que os quilombos não viviam isolados e, por certo, mantinham relações sociais e comerciais com o resto da sociedade, fosse através da produção e oferta de produtos extrativistas e até mesmo de produtos agrícolas. E este conceito que o senhor nos apresentou é o que prevalece até hoje? Esta visão histórica foi se aperfeiçoando, foi encontrando uma nova essência no pensamento do senador negro Abdias Nascimento, que no seu livro Quilombismo apresentava a vida nos quilombos como símbolo de resistência necessária ao movimento negro, o que, por certo, influenciou aos antropólogos em ampliarem o conceito histórico para que a Constituição Federal apresentasse o direito às terras quilombolas em seu artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias, levando-se finalmente à fixação do conceito legal contido no artigo 2º do Decreto número 4.887 de 2003. E o artigo 2º citado pelo defensor diz o seguinte: consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Mas parece, doutor, que este decreto ainda está sendo julgado pelo Poder Judiciário, não é mesmo? Sim. O Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade formal do decreto, ou seja, se a causa quilombola poderia ter sido legalizada através de um decreto ou se será necessário ser formalizada através de uma lei, estando desde março de 2015 o julgamento empatado no tribunal. Mas o que posso garantir é que, mesmo com o resultado do julgamento sendo contrário à validade do decreto, o Poder Judiciário realizará a modulação temporal, ou seja, declarará que os atos já realizados serão válidos até determinado momento, tornando-se válidos os atos já ocorridos.
Quando falamos do conceito de quilombo, foi citada a resistência rural e urbana. Fala um pouco mais sobre isso. Sim. Na verdade, não se trata somente de um processo para aquisição de terras, mas também é um processo de preservação da cultura negra. E como exemplo, podemos citar na cidade do Rio de Janeiro os quilombos de Sacopã e da Pedra do Sal, assim como no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Pinheiral, temos também a luta do grupo de jongo local para a preservação deste elemento essencial da cultura trazido pelos escravos africanos. Quais seriam os temas mais importantes que um líder quilombola deve saber para esclarecer para a sua comunidade? Inicialmente, entender o que é um quilombo e quais as mudanças que ocorrerão no modo de vida da sua comunidade. E o que vai acontecer com o território quilombola, por exemplo? A terra que originariamente abrigava a comunidade passará a ser coletiva, ou seja, de propriedade de toda a comunidade. Ninguém pode vender a sua parte, mesmo a casa que construiu, pois o decreto não permite a alienação das mesmas. Então ninguém pode sair da comunidade e deixar de ser quilombola? Na prática, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que não quer. De acordo com o regimento da comunidade, elaborado em fase que ainda vamos comentar, no caso de afastamento ou desistência de participar do quilombo, o quilombola poderá fazer a venda ou alienação dos bens materiais individuais para outros membros da comunidade. Creio que até mesmo o aluguel do imóvel é possível ser feito desde que também para outro membro da comunidade, cabendo explicar que esta é uma forma legal de preservar a integridade do território quilombola. Além da posse coletiva do território, o que mais será proporcionado à comunidade quilombola? Tanto o governo federal, através do programa Brasil para os Quilombolas, assim como os estados da federação, vem desenvolvendo políticas voltadas para a melhoria das comunidades quilombolas. Dentre elas, o suporte à comercialização da produção agrícola para a merenda escolar e assistência técnica no incremento da produção agropecuária e artesanal. No entanto, o mais importante para uma atividade de liderança é a união da comunidade para reivindicar melhoramentos em seus direitos básicos de saneamento, luz elétrica, educação, saúde e, acima de tudo, maior e melhor acesso aos órgãos governamentais. Obrigada, Dr. Tambasco. Este foi o primeiro módulo do projeto de capacitação para lideranças quilombolas. No próximo tema, você vai conhecer um pouco mais sobre o autorreconhecimento quilombola. Não perca e até mais!